Thiago, mas fiz questão de participar desse ponto para a gente destacar aqui um acontecimento muito grave, né, que é o destaque do nosso programa de hoje, porque a Causa Operária TV e o Resumo do Dia, eles estão em sintonia com aquilo que diz respeito ao sofrimento, né, à vida e o sofrimento do nosso povo, né? Coisas que muita gente não dá valor, né? Nós tivemos na semana passada, queria lembrar, o assassinato de um guarda municipal, tesoureiro do PT, e a esquerda deu muita importância a esse episódio, lógico, da maior gravidade, né? Ele que foi assassinado aí por um PM. Infelizmente, um episódio que vem acontecendo aí quase todo dia, né? Não tem dia, queria chamar a atenção o seguinte, não tem dia nesse país que a PM não mate alguém. Pelo contrário, né? O número de assassinatos cometidos pela polícia no Brasil contra trabalhadores, principalmente pobres e negros, são mais de 6 mil por ano. Quer dizer, dá uma média aí de alguma coisa em torno de 20 por dia, né? A maioria deles não são filiados a partido nenhum, não são membros de diretórios de nenhum partido, né? Mas eles são pessoas muito importantes, são trabalhadores, e infelizmente a gente não vê a esquerda lamentar a morte dessas pessoas, né? Como se elas não tivessem importância. Para a polícia, são sempre apresentados como se fossem bandidos, suspeitos. Bom, o episódio que nós vamos falar hoje, obviamente, é da chacina realizada. A produção vai mostrar algumas imagens aí para a gente, né? Daqui a pouco nós vamos mostrar também alguns vídeos, né? É a chacina que ocorreu hoje na cidade do Rio de Janeiro, né? Capital do estado de onde eu sou natural, onde chama atenção, inclusive, é o seguinte: o dia começou com o pessoal anunciando a morte de 4 pessoas, né? Veja que vocês estão vendo imagens aí de corpos sendo retirados da comunidade do Alemão, né? Às vezes pela própria população, às vezes por carros da polícia, né? É bom lembrar que muitos desses carros da polícia não são identificados como sendo da polícia, como a gente viu nessa semana na morte lá daquela pessoa, trabalhador negro, fuzilado pela PM na Bahia, né, onde o carro não tinha nenhuma placa da polícia, né, e disparou, fuzilou, né, executou o negro. Bom, aí você vê na comunidade o carro sendo transportado aí na traseira de carros, né, corpos, né, de pessoas como se não fossem seres humanos. Bom, e aí o número foi crescendo, né? Durante o dia, o Ministério Público divulgou que seriam 15 mortos. Bom, e aí começaram a surgir denúncias, moradores tentando socorrer corpos, encontrando corpos sendo jogados ao longo da comunidade. Bom, e o número até agora, no começo da noite, a essa altura, enquanto eu estou falando aqui, infelizmente a situação pode ter se alterado, né? Mas o número de mortos divulgado chegou a 21 pessoas, a 18 pessoas mortas, segundo os dados da polícia, né? Segundo a polícia, né, 16 eram suspeitos, né? Houve uma moradora que também morreu e um policial. Esses são os números oficiais, queria dizer, nada confiáveis da polícia. E eu queria relacionar a gravidade dessa situação com a própria situação política que a gente tem no país. Bom, eu vou deixar a produção mostrar para a gente aí os vídeos que nós temos lá desse episódio no Rio de Janeiro, uma situação de terror, né, de sofrimento, porque a gente pensa que a população está acostumada. Eu já várias vezes visitando parentes, amigos, com companheiros de partido nessas comunidades, você imagina que você está num lugar e daqui a pouco começa, né, como numa situação de guerra, tiro para todo lado, né, a polícia invadindo as comunidades, né, o desespero, né, o trabalhador durante o dia acontece a qualquer hora, você tem que ficar abaixado dentro de casa, você não sabe aonde pode vir bala, né, aonde pode estar acontecendo aí, inclusive de pessoas, obviamente, como sempre acontece, as chamadas balas perdidas. Bom, vamos ver as imagens que a produção separou para a gente aí desse acontecimento. Não. Ai, meu Deus. Ai, tá muito mal.
Falhou, estourou a caixa. Eu tô com medo. Logo de madrugada, bota, caveirão, tudo geral. Geral. Bom, vocês viram aí imagens, né? Todas aquelas luzes, infelizmente, não eram fogos, né? Não eram fogos de artifícios. Não... É uma guerra, né? É uma situação. A comunidade do Alemão se estima aí que tem alguma coisa entre 100 mil pessoas, né? É uma das maiores comunidades favelas do país aí, né? No Rio de Janeiro, superada aí pela favela da Rocinha. É uma coisa. E a polícia, né, se anunciou aí que tinha entre 400 e 500 homens da polícia envolvidos na operação, uma operação de guerra. Bom, e eu queria vincular isso com o fato seguinte: esse é o começo da campanha eleitoral. Essa já é a terceira chacina em larga escala do governo Cláudio Castro, né, do governo bolsonarista do Rio de Janeiro. Ele que era vice do Witzel, né, do governador fascista que mandava atirar na cabecinha. Bom, e com menos alarde, né, com menos espalhafatosidade, podemos dizer assim, se é que existe essa palavra, né, o governador bolsonarista, substituto reserva do Witzel, está se levando adiante a política de atirar para matar, né, de entrar nas comunidades. Bom, e eu queria destacar o fato de que essa situação é respondida pela esquerda, se é que nós podemos dizer que é uma resposta, com propostas de aumentar a repressão, né? A necessidade, diante disso, é preciso denunciar essa situação, defender a dissolução da polícia, né? E, no caso do Paraná, o pessoal levantou a tese: será que é crime político? Né? O problema fundamental é que morrem mais de 6 mil pessoas. Está morrendo gente todo dia. E essas pessoas? Será que a esquerda amanhã vai ter discurso, vai ter Twitter, vai ter postagem da maioria? Né? Então, nós queremos denunciar o resumo do dia, a Causa Operária TV, o PCO, né, quer se posicionar contra esse tipo. São trabalhadores, gente trabalhadora, né, são dezenas de milhares de famílias cercadas por esse tipo de barbaridade, né, crianças que não podem ir à escola, gente que precisa correr risco de vida para sair, para trabalhar, e pessoas que foram vitimadas, né? Os chamados suspeitos. Que direito tem a polícia de entrar, julgar e fuzilar as pessoas? Né? Será que eles fazem isso com os bandidos, banqueiros? Né? É lógico que não, que roubam o povo todo dia bilhões. Né? Fazem isso com os juízes, bandidos, canalhas, né? Que condenam aí pessoas que roubaram um pacote de bolacha, né, a anos de cadeia, enquanto os maiores ladrões e inimigos do povo continuam à solta. A polícia vai fazer isso aí com os políticos ladrões, as máfias políticas da direita? Não. É uma máquina de guerra contra o povo. Por isso é preciso lutar e defender a dissolução da polícia militar e de todo o aparato repressivo. É preciso denunciar, né, essa política criminosa de perseguir e fuzilar a população trabalhadora, que é muito parecido, né, com o que a gente tem, a ação nazista das forças de repressão que a gente tem na Ucrânia, que a gente tem em outros países, contra a população, né, contra a população pobre, aqui diretamente contra a população pobre, trabalhadora e negra, que é a maioria do país, que é quem constrói a riqueza do país,
né, mas que é tratada desse jeito. Eu fiz questão de participar do programa, logicamente, pela importância de estar aqui com vocês, com a nossa audiência, agradecer aí a participação. Eu vou voltar para as nossas atividades e o programa fica a cargo dos companheiros que seguem denunciando aí, né, vão comentar mais sobre esse problema. Eu faço, antes de sair, um chamado ao pessoal. Nós estamos na semana, como a Natália já divulgou aí, nós estamos na semana final, né, da campanha da Ação Entre Amigos, da Solidariedade. Vá para Cuba. Eu quero pedir a sua contribuição para a gente continuar divulgando, né, para que os comitês de luta possam tirar panfletos denunciando esse massacre da população trabalhadora, do povo negro, pobre, trabalhador, junto com o coletivo de negros João Cândido, junto com as organizações de base do PCO. Então contribua, mande aí o seu Pix, né? Você pode comprar quantos números você quiser, né? R$50 é um número só, mas se você comprar mais, você tem mais chance. E você comprando, você já ganhou, né? Porque você contribuir, né, com a luta por essa causa, né, com defender os direitos democráticos do povo e lutar por um governo dos trabalhadores, com Lula presidente, você já está saindo vitorioso só de você fazer a sua contribuição. Então contribua, doidado, né? Eu queria agradecer a muita gente que